Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de ciências? Pegue já o livro, lápis, borracha, vá para um lugar calmo para darmos continuidade ao capítulo 16. Já iniciamos ele lá na nossa aula do Meet e agora nós iremos continuar. Vamos ver qual será o conteúdo, o assunto deste capítulo? Neste capítulo, nós iremos ver e aprender sobre a passagem do tempo, relógios, né? Vários tipos de relógio, qual foi o primeiro, qual é o mais moderno, calendários. Sim, calendários. Existem outros calendários? Existem. Vocês sabem qual? Vamos ver, vamos aprender aqui na nossa aula. Vamos lá? Em muitas situações de nosso dia a dia, precisamos contar o tempo para organizar nossas atividades. Para isso, usamos recursos como o relógio e o calendário. Então, nós temos o quê? Olha, tal horário eu tenho que assistir a minha videoaula. Tal horário eu tenho aula no Meet. Tal dia eu tenho atividade para entregar. Não posso esquecer. As provas serão na semana de tal dia, tal dia. Então, eu consigo me organizar, tá? Relógios. Tem os relógios digitais e o de ponteiro, ok? No relógio é possível acompanhar as horas e os minutos. E, em alguns casos, também há a marcação de segundos. Não são em todos os relógios, mas os digitais às vezes aparecem, tá? Os últimos números, sendo os segundos, não é em todos, alguns. E o de ponteiro também. Às vezes tem um ponteiro bem fininho que ele roda mais rápido. Esse é o que marca os segundos, ok? Cada hora do dia é formada por 60 minutos. Então, a cada 1 hora, 60 minutos. E o nosso dia tem 24 horas. Calendário. Para controlarmos os dias do ano, utilizamos o calendário. Ele é dividido em 12 meses, né? De janeiro a dezembro. Eu coloquei aí para vocês não esquecerem. Mas é de janeiro a dezembro, que possuem entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que possui 28 dias. Lembrando que de 4 em 4 anos, fevereiro possui 29 dias, que é o ano que chamamos de bissexto, ok? Página 102. Então, vamos continuar aí. Vamos falar quantos relógios. Então, quantos relógios já existiram? Qual foi o primeiro? Vocês têm algum desses em casa? Creio eu que não. Ou sim? E aí? Vamos lá? Os relógios de sol não funcionavam durante a noite ou, ao longo de dias nublados. Então, para tais situações, existiam outros instrumentos que também mediam a horas naquela época. A ampulheta é um desses tipos antigos de relógio. Ela é constituída por 2 recipientes transparentes, chamados de âmpulas. Esses recipientes se comunicavam, Eles ficavam ali juntinhos. E no meio tem um orifício, que é um furo, um pequeno furo, onde passa essa areia, Onde essa areia escoa de uma âmbula para outra, tá? O tempo gasto para que toda a areia passe de uma âmbula para outra é sempre o mesmo tempo. Então, se essa ampulheta é de 1 hora, o tempo da areia que está em cima cair vai ser 1 hora, e quando eu virar a minha ampulheta também vai ser 1 hora. E assim eu vou contando e determinando a hora, tá? A ampulheta, eu falei, será que vocês têm alguns relógios desses em casa? Tem alguns jogos, jogos de tabuleiro, que vem umas pequenas ampulhetas para a pessoa jogar. Então, enquanto uma pessoa está jogando, a ampulheta está correndo. Quando acabar, a areia escorrer toda ali, acabou o tempo. Então, pode ser que realmente vocês tenham esse objeto em casa, de brinquedo, tá? Mas sim, pode ser que vocês tenham. Outro relógio que também funciona quando não há sol é o relógio de água, chamado clepsidra. Nesse relógio existe um furo na base de uma vasilha
de cerâmica, por onde escoa a água colocada no seu interior. Então, uma ia de areia, a outra de água, tá? As horas são lidas verificando-se o nível da água em relação aos traços que são marcados na parte de dentro da vasilha. Então, observem só, eu coloquei aqui uma imagem na lateral. Essa vasilha que está na parte de cima, por dentro, tem vários risquinhos. E cada risquinho determina um horário aí, tá? Então, conforme a água vai diminuindo, vai escorrendo e vai diminuindo, atravessando as linhas que tem dentro, as pessoas entendiam que se passou, por exemplo, 1 hora. Desceu mais, já tá na linha de baixo, mais 1 hora. E assim por diante, e assim eles conseguiam saber quanto tempo se passou. A clepsidra mais antiga foi encontrada no Egito, datando-se de aproximadamente 3.500 anos, muito tempo atrás, né? Também foram encontrados relógios de água na Grécia Antiga, com mais de 2.500 anos, ou seja, a mais antiga aí entre as duas é a do Egito, tá? Além do sol, né, que nós temos o relógio de sol que nós vimos na aula de ciências, que vai ser retomado aí pra frente, vocês vão rever aqui, tá? Tem a da areia, a da água. E olha só que incrível, fogo também, que foi usado no funcionamento de diversos tipos de relógio. Olha que interessante. Um desses instrumentos era uma espécie de lamparina feita de metal, que possuía um reservatório transparente com azeite dentro. Um pavio mergulhado no azeite queimava-se bem devagar. As horas eram verificadas medindo-se o nível do azeite através do reservatório transparente, que ficava cada vez mais baixo à medida que o pavio se queimava. Estima-se que esse tipo de relógio surgiu há aproximadamente 300 anos. Então, nós tínhamos aí relógio, né? Água, sol, areia e fogo também. Muito interessante. Outro tipo de relógio que usava fogo para marcar o tempo é o relógio chinês, representado na figura abaixo, tá? Essa figura a seguir aí, que é esta figura. Antigo relógio chinês em forma de dragão, um animal mítico da China. Pode ser que no Brasil tenha? Sim. Pode ser que alguém tenha, pode ser que, né, uma relíquia aí que alguém tenha. Porém, não era comum aqui no Brasil não, tá? Se tiver, porque algum chinês que veio para cá trouxe. Esse relógio foi feito, né, e usava-se na China, tá? No interior da madeira, que simulava o corpo do dragão, havia uma vareta e colocava-se fogo em uma das suas pontas. À medida que a vareta ia queimando, as chamas chegavam às cordas que sustentavam esferas de metal. Quando uma corda se queimava, as duas esferas que estavam presas a ela caíam, fazendo um barulho. Assim, o relógio marcava intervalos de tempo regulares, produzindo sons. Então, vamos imaginar assim, ó o que a tia está imaginando. Não tem alguns relógios digitais que a cada hora, tipo 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele apita, ele faz um som, né, para dizer que é uma hora exata ali, 9, 10. Creio eu que é a mesma coisa. Conforme se passava, por exemplo, 1 hora, né, nessa vareta aí que ia queimando, as esferas, bolinha de metal caía e fazia um barulho. Então sabia-se que passou 1 hora, tá? Então creio eu que foi esse raciocínio aí que a pessoa que inventou teve. E muito bacana. Os primeiros relógios mecânicos, vamos lá, agora já foi para os mecânicos, com funcionamento a corda, surgiram próximo do ano de 1200, na Europa. Bem mais tarde, em 1954, foi criado o relógio mecânico que substituiu a energia da corda. Então, primeiro veio da corda, né, mecânico com corda, depois o que substituiu pela energia da pilha, tá? Sempre evoluindo no seu funcionamento.
O mecanismo desse tipo de relógio envolve várias engrenagens, como essa da imagem, tá? Que tá aí no livro, na parte de baixo, mas eu recortei e coloquei aí ao lado. Algumas delas bastante complexas. Então, quando a gente olha assim, bem complexo de se ver mesmo, né? Várias rodinhas, mas como será que isso funciona? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, vou colocar em cima aí dessa imagem, tá? Olha aí, ó, como que a engrenagem funciona. Até tem uma pessoa aí no meio, né, rodando, que é uma comédia, mas é dessa forma realmente que elas se movimentam, todas ao mesmo tempo, rodando, se movimentando, tá? Essa é a engrenagem dentro aí do relógio. O primeiro relógio de bolso, olha só. O primeiro relógio de bolso foi fabricado em Nuremberg, na Alemanha, por volta de 1504. E como era esse relógio? Era um relógio de ferro com corda que durava 40 horas, feita com pelo de porco. Olha que interessante, usava-se o pelo do animal para ser a corda deste relógio. E como que era essa corda? Qualquer um de vocês aí já brincou com aqueles brinquedos, tanto feminino como masculino, que você dá corda, que você roda, daí coloca no chão, ele fica andando, ele fica se mexendo. Pronto, era a mesma forma esse relógio, tá? Você girava lá o pino, né? Dava a corda, os ponteiros entravam em ação e dentro desse tipo de relógio existe uma espécie de mola que é apertada quando giramos o pino. Vai girando, né? É essa mola que damos, que quando liberada, empurra o mecanismo fazendo o movimento, para ele se movimentar-se. Então, vamos dizer, aquele mecanismo, aquela engrenagem que nós vimos, fica dentro. Então, conforme nós demos corda, eles ficam, ó lá, girando e trabalhando, tá? Então, esse relógio da imagem, ele foi fabricado em 1912. O primeiro relógio de pulso de que se tem notícia foi doado à rainha Elizabeth I na Inglaterra, em 1571. O primeiro, tá? Vamos só se atentar a algo que eu li aqui em cima. Ele durava 40 horas, ou seja, passando 40 horas ou chegando perto ali da 40 horas, o que tinha que se fazer de novo? Dar corda de novo para ele não parar, para ele continuar funcionando. Então, a pilha dele, né, a durabilidade era 40 horas. Chegando perto de 40 horas, vamos dar corda de novo, tá? O relógio que foi dado, né, a Elizabeth, Rainha Elizabeth, na Inglaterra, em 1571, não se sabe quem fabricou, tá? Foi doado a ela, mas não sabe quem fabricou. Já o primeiro relógio de pulso masculino teve sua invenção ligada a Santos Dumont. Olha só que interessante. O pai da aviação para os brasileiros, né? Que para nós, ele que inventou aí os aviões. Santos Dumont teria comentado com um amigo, vou falar Geiger, né? Eu não sei como se pronuncia esse nome, tá? Um renomado fabricante de relógios que não tinha como consultar seu relógio de bolso enquanto estava voando, porque suas mãos estavam ocupadas. Então ele foi lá conversar com seu amigo que fabricava relógio, que quando estava no seu avião, estava ali pilotando, não tinha como tirar a mão e colocar no bolso, né? Porque ele não ia conseguir pilotar e ver a hora. Ele podia se perder, o avião cair. Então ele foi conversar aí com um amigo dele. Vou falar Cart, tá? Então apresentou a Santos Dumont em 1904, olha quantos anos atrás, um protótipo. O que é um protótipo? Protótipo, né? Era ali o quê? O que ele pretendia fabricar do relógio de pulso masculino, como respostas a essa necessidade. Então, depois que o Santos Dumont foi ali conversar com seu amigo, né? Praticamente ele lançou a ideia. É isso que o livro está nos trazendo. Seu amigo foi lá, desenhou, programou, imaginou como seria e mostrou esse protótipo para Santos Dumont, tá? No início de sua história, os relógios mecânicos eram peças muito caras,
muitas vezes feita com ouro e transformadas em joias. Em 1927, o canadense, vamos ler Warren, né? Criou o primeiro relógio de quartzo. O quartzo é um cristal que vibra quando recebe uma corrente elétrica. Olha aí, foi mudando, eles foram criando, adaptando, criando coisas novas, invenções aí de tudo que é jeito. Essa vibração coloca em movimento um mecanismo que faz os ponteiros se moverem. Mais tarde, a energia proveniente da vibração do quartzo foi usada para gerar informação em um chip, como o de um computador e de um celular, gerando números no mostrador, tá? Que é essa imagem que nós temos aí, que é o relógio digital. Dessa forma, surgiram os relógios digitais. A invenção do relógio digital fez o custo dos relógios diminuírem muito, tornando-os acessíveis à maioria das pessoas. Atualmente, os aparelhos celulares têm função de relógio e de despertador, o que pode levar à extinção dos relógios tradicionais. Hoje em dia, pouco nós vemos pessoas na rua usando relógio. Tem pessoas ainda que têm um costume, tem pessoas que acham bonito usar relógio, tem relógios personalizados, né? Sim, tem relógios que têm pequenos pontos de ou pedrinhas ou de ouro, né? Existe sim. Mas como o celular, que anda 24 horas com as pessoas, já tem todas essas funções, realmente pouco se usa o relógio. Tá? E olha como é bonito a história do relógio, né? Toda a transformação, como ele existiu, como que foi. Até Santos Dumont tem aí uma pontinha, né? Dentro da invenção do relógio. Então, a história é muito bonita. Quando se escuta toda essa história, dá até vontade de usar sempre um relógio. Verdade? Vamos lá. Agora, as horas do dia. Na antiguidade, não havia luz artificial. Dessa forma, a claridade do dia era muito importante para a realização de atividades rotineiras. E por isso, a contagem das horas por meio do relógio de sol, né, começava a partir do nascer e terminava no pôr do sol. O tempo entre o nascer e o pôr do sol foi então dividido em partes. Então vamos lá, nós vimos aí no começo que como o relógio de sol em dias de chuva e à noite não dava para saber a hora, foi criado os outros. Mas no começo era esse, apenas através com a luz do sol, tá? No inverno, porém, o sol nasce mais tarde e põe mais cedo. No verão, acontece o contrário. O sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Isso quer dizer que o dia no inverno tem menos horas que o dia no verão, o que é mais evidente em lugares mais distantes da linha do Equador. No relógio do Sol, esse problema foi resolvido inclinando-se a haste do gnomo, que nós vimos lá na aula de ciências, né? Nós aprendemos o que é o gnomo. Olha aqui essa imagem que eu coloquei para vocês, que tem o relógio, tá? Horas noturnas em branco, porque não tem como visualizar. Tem a parte do mostrador, ó, que são as horas. A sombra mostrando, né, que é 4 horas. E o gnomo. O gnomo é essa partezinha aqui do relógio, tá? É aqui faz a sombra mostrando a hora, ok? Vamos ver aqui onde eu terminei. Ok. Assim, a sombra desse ponteiro passaria a percorrer faixas iguais em tempos iguais. O círculo da base do relógio de sol, que funciona como um mostrador, né, que é essa outra parte que eu mostrei, foi dividido em 24 partes iguais, como se fossem fatias de pizzas de tamanhos similares. Que significa o quê? 24 partes iguais. 24 horas que nós temos no nosso dia, tá? Por isso que foi separado. Observem aqui que tem os números em romanos, tá? E esse era o relógio de sol. Eu coloquei essa outra imagem que está mostrando bem, ó. Na noite não tem sombra nenhuma.
Agora, quando o sol aparece, ó, já tem a sombra. Então, observem bem, parem um pouquinho aqui nessa imagem, vou deixar aqui rolando para vocês observarem. Noite não tem sombra. Quando o sol surge, vai aparecendo aí a sombra que o gnomo faz no relógio de sol, tá? Olha essa imagem que o livro nos traz. Agora, essa imagem aqui de baixo, que é o livro mesmo que nos traz. Inclinação do ponteiro, tá? O ponteiro de um relógio de sol é inclinado de acordo com a localização onde deve funcionar. A inclinação da haste do relógio de sol dá a posição à marcação das horas por esse instrumento. Então, a sombra que faz, né, que nos fala qual é o horário, ok? Então, eu achei essa imagem, essa outra, que mostra realmente a parte do sol e da noite, bem interessante para vocês entenderem bastante. Nós até falamos do Gnomon, que vocês fizeram esse relógio no 3º ano. Parece que estava nublado no dia que a tia Manu foi fazer com vocês, mas essa imagem já consegue aí trazer um pouquinho para vocês entenderem, ok? Página 106. Cada hora é dividida em 60 minutos, como eu falei lá para vocês, né? 1 hora, 60 minutos. E cada minuto em 60 segundos. Então, vamos lá. Rodou 60 segundos, 1 minuto. Rodou 60 minutos, 1 hora. Olha aqui esse relógio, olha aqui o ponteiro bem fininho que eu falei para vocês. O ponteiro bem fininho é o ponteiro dos segundos. O ponteiro de horas é aquele mais curto e o mais comprido é o ponteiro de minutos. Em um relógio digital, a leitura das horas, dos minutos e dos segundos é feita de forma mais simplificada. Você olha, já tem diretamente os números, hora, minutos, e alguns traz o segundo e outros não, tá? Então, o digital, olhou, já tem ali os números. Porém, vocês sabem que a partir das 12 horas do meio-dia, ele mostra como 13, 14, né? Que é 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então, vocês têm que saber aí como que faz essa... para converter, né, esses números, para saber a hora. Bater o olho e já saber qual a hora que é. Página 110 nos traz aí os dias da semana. Se fala dos dias, então nós vamos falar agora sobre calendário. Então, nós falamos aí sobre o relógio, a passagem do tempo é geral, tá? Relógio e calendário, porque os dois nos mostram a passagem do tempo. Nós falamos sobre relógios, vimos aí vários tipos, como surgiu, como que era, e agora nós vamos falar sobre calendários. Os dias têm 24 horas. E esse é o tempo aproximado que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do seu eixo, né? Que é o quê? Lembra que nós aprendemos também na aula de ciências? Olha que interessante. Aula aí de ciências, né? É aula de ciências, que nós vimos no capítulo anteriores aí, tá? Sobre o eixo, rotação, translação. Mas por que será que a semana tem 7 dias? E não 10 dias ou 12 dias. Então, vamos ver. A seguir, são apresentadas explicações para a semana de 7 dias. Então, vamos entender aí por que a semana tem 7 dias. 7 dias é o tempo aproximado de duração de cada uma das fases da Lua. Então, os dias da semana têm a ver com as fases da Lua. Os povos da antiga Babilônia teriam agrupado 7 dias para que cada um deles homenageassem o Sol, a Lua e os planetas conhecidos na época, que era Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Naquela época se conheciam apenas esses. Os nomes dos dias da semana, em muitas línguas, confirmam essa homenagem. Por exemplo, a palavra Sunday, em inglês, né? Que mesmo significando domingo, na tradução para o português, em uma análise dos elementos que formam a palavra, indica ter relação na sua origem com o dia do sol, que é sol, né? A palavra sun aí, e day, que é dia.
De acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias e então descansou no sétimo. Olha só que interessante, são várias coisas que indicam que a semana tem 7 dias. Fases da lua, os povos antigos aí, né, que denominaram aí os nomes, os planetas, o Sol, a Lua, enfim. A Bíblia, que nos traz também. E outro ponto é, em português, 5 dias da semana levam a palavra feira. Segunda-feira, terça-feira e assim por diante. Uma explicação para isso seria o fato de que, durante todos os dias da semana da Páscoa, ocorriam feiras. Sábado é o dia de Saturno e também o Sabá, dia de descanso para os judeus. Então, dia de sábado, os judeus descansam, tá? Não fazem nada. E domingo, que no latim era solis deis, eu acho que fala assim, tá? Não sei falar latim. É dia do sol. Transformou-se em dominica, dia do Senhor para os cristãos. Então, para os cristãos, domingo, né, é o dia do Senhor. Então, para cada cultura, cada povo tem o seu significado. E cada um tem que respeitar aí a crença de cada um, né? A crença e no que acredita, ok? O livro nos trouxe aí vários exemplos do porquê e deu para perceber que refere-se também à cultura de povos, né? Religião que entra aí, não é um assunto fácil de se falar, de se trabalhar, porque cada um tem a sua, mas o livro nos trouxe isso, que depende muito da cultura, da crença dos povos antigos, por isso que nos trouxe aí a semana de 7 dias. Meses e anos. Então, nós falamos da semana, né? Como foi criada aí a semana, como os povos mais antigos escolheram, como determinaram isso. Uns foi pela lua, pelo sol, pelos planetas, outros foi pela Bíblia. Então, foi um conjunto de estudo para determinar. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre meses e anos. A Terra gasta um determinado intervalo de tempo para dar uma volta completa em torno do Sol, há aproximadamente 365 dias e 6 horas. Daqui da superfície do planeta, esse tempo é percebido pelas posições que o Sol ocupa no céu ao longo dos meses, o que provoca mudanças no clima e a ocorrência das 4 estações. Então, conforme o Sol está lá se movimentando, né, em torno do Sol, que dura o ano todo, vamos falar assim, né, 365 dias, acontece aí a mudança das estações, tá? Em muita região da Terra, as estações do ano são bastante distintas. O verão é a estação mais quente, o inverno a mais fria, a primavera é a época em que muitas plantas se cobrem de flores, né? Todo mundo acha lindo o mês de primavera, né? E o outono, muitas árvores perdem as flores. Então aí, primavera se enche de flores. Outono, elas caem. Outros calendários. Lembra que eu falei que existe outros? Sim, existe outros, mas não aqui no Brasil. Vamos lá, no Brasil só existe o calendário que nós conhecemos, onde tem 12 meses, né? Tem as semanas, os dias, semana, 7 dias, né? Uma semana tem 7 dias, como nós vimos aí, aprendemos como que se iniciou o processo da semana ter 7 dias e não 10 e não 12. Nós vimos aí o ano que tem as estações, né? Cada período do ano, o porquê, né? Que é a mudança aí do Sol enquanto ele está se movimentando em torno do Sol. Desculpa, gente, falei o Sol se movimentando em torno do Sol. Olha isso. A Terra, né? É o intervalo que a Terra gasta em torno do Sol. Ok? Falei errado. Então, vamos aí. Outros calendários. Quais são esses? Então, o livro nos apresenta o calendário gregoriano, tá? Que existe muitas outras formas de marcar o tempo, por exemplo, os calendários chineses. Então, existe aí
o calendário gregoriano, chinês, o judaico, islâmico, maia e asteca. Olha só quanto outros calendários. E alguns deles servem de referência para lembrar os dias de comemorações em determinadas culturas. Nós não temos os nossos feriados, né? Que tal dia é dia disso, faz parte da nossa cultura aqui no Brasil. Então, cada calendário tem aí determinando o dia para lembrar da sua cultura, enfim, como se fosse o feriado aqui para nós, tá? Os povos astecas habitaram a atual região do México desde muitos anos antes da descoberta desse país pelos espanhóis no ano de 1500. Essa civilização criou um calendário que, assim como o atual, tinha um ano constituído por 365 dias, tá? Os calendários aí todos têm 365 dias, ok? Porém são diferentes, cada um no seu formato. Com esse aprendizado agora deste capítulo, né, que nós vimos aí os relógios, os calendários, como que foi criado o relógio, como que tudo se iniciou, sobre o calendário também, como que foi estudado para definir como que seria os 12 meses, para formar os 365 dias, né? Como que foi descoberto que a semana precisaria ter 7 dias, né? Tudo isso nós estudamos e aprendemos neste capítulo. E agora vocês farão aí as páginas. Prestem atenção que pula-se páginas, tá? Porque tem atividades entre os conteúdos e eu fui pulando. Então, nós temos aí atividades 107 até a 109, pula a 110, vai fazer a 111, a 112 e depois a 115. Neste capítulo tem bastante página que vocês irão perceber que são atividades pessoais, tá? Façam aí. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre este conteúdo, anote, deixe marcadinho para nossa aula do Meet vocês tirarem as dúvidas para as próximas, para as provas que já irão se iniciar, tá? E hoje é a última videoaula do ano. É a última videoaula do ano, que nós iremos finalizar aqui com a aula de ciências, uma aula que eu sei que vocês tanto amam, ok? Beijos, muito obrigado por esse tempo que eu fiquei aqui com vocês, né? No lugar da tia Milka precisou sair, eu fiquei com vocês, amei ficar aqui com vocês. Ainda tenho mais alguns dias, nós temos as provas, mas videoaula, essa é a última, ok? Tchau, tchau para vocês e até nossa aula do Meet.